Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Um morto e 2 feridos a bala em Olinda. Mulher assassinada a tiros em Moreno. Irmão mata irmão após bebedeira. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta terça-feira, 14 de abril de 2026, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 10 homicídios em Pernambuco, sendo 6 na região metropolitana do Recife e 4 no interior. Crimes de morte foram contabilizados em todas as regiões do estado. Cleiton Lopes de Lima, adolescente com 16 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro Pitanga 1, em Cruz de Rebouças, Igaraçu. Policiais militares do 26º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Dinâmica, autoria e motivação desse crime ainda são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pela delegada Mariana Martins, e os agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Cleiton Lopes de Lima, adolescente com 16 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O vidraceiro Júlio César da Silva Gomes, com 43 anos de idade, ele foi morto com disparos de arma de fogo na Avenida A, no bairro de Maranguape 2, em Paulista, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima pilotava uma motocicleta quando um homem desconhecido pilotando uma outra moto se aproximou e meteu bala contra Júlio, que morreu na hora. A vítima também trabalhava como instalador de portões e forro de PVC e era bastante conhecida na localidade. Motivação, dinâmica e a autoria do crime ainda são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Fábio Lacerda, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Júlio César da Silva Gomes, 43 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Uma mulher que não portava documento de identificação e era conhecida por Manu foi assassinada com disparos de arma de fogo na rua Suassuna, no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações repassadas pela polícia, o corpo foi localizado em uma área de mata. Testemunhas contaram aos policiais que a vítima teria sido arrastada em um carro até a área de mata, onde foi retirada do veículo e executada. Motivação, dinâmica e autoria do crime ainda são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando da delegada Mariana Martins, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, onde vai passar por perícia para ser identificado oficialmente. E olha só, a polícia prende primeiro suspeito de participar da tentativa de latrocínio contra o professor de jiu-jitsu no mês passado, viu? A gente trouxe essa matéria aqui no programa. A vítima levou um tiro na cabeça após tentar impedir a fuga de uma dupla que tinha assaltado estudantes. Reportagem, Roberta Coutinho. Pedro Henrique Fernandes de Jesus, de 22 anos, foi preso no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda. Segundo a polícia, ele é suspeito de participar da ação criminosa que deixou um professor de artes marciais, o Washington das Neves Silva Júnior, de 42 anos, baleado na cabeça no Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife. O professor foi baleado quando tentava impedir um assalto.
fato, tudo aconteceu no dia 23 de março. Em depoimento, a vítima, o professor, disse que passava de carro quando percebeu que o suspeito e um comparsa em uma moto assaltavam duas alunas. A vítima acelerou o carro e foi nesse momento que terminou sendo baleado pelos criminosos. Em seguida, os assaltantes fugiram. O professor foi socorrido para o Hospital da Restauração. Ficou internado, mas já se recupera em casa. No momento da prisão de Pedro Henrique, os policiais do 1º Batalhão da PM ainda encontraram com ele uma grande quantidade de drogas, como detalha o comandante do 1º Batalhão da PM, o Tenente-Coronel Lenildo Paixão. Ele diz que foi o piloto da moto. Entretanto, algumas vítimas dele, que ele efetua assalto também na área de Dois Unidos, Fragoso, Passarinho, e inclusive nessa tentativa de latrocínio, ele também efetuou um assalto também. Ele foi reconhecido pelas vítimas como que estava portando a arma, como que efetuava literalmente o assalto. Ainda segundo o comandante, o tenente-coronel Lenildo, a dupla criminosa ainda chegou a cometer outros roubos na mesma rua, instantes depois do ocorrido com o professor. A arma e o comparsa dele ainda não foram localizados. Já sabemos esse segundo acusado onde está e onde é o seu nome, isso foi uma questão de tempo para a gente efetuar a prisão também. Pedro Henrique passou por uma audiência de custódia e, como já tinha passagem pela polícia, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele seguiu para o Cotel. Roberta Coutinho para o Bandeira 2. Obrigado, Roberta. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para Alexandre de Gaibu, sempre ligado com a gente. Beijo no coração, querido. Irmã Miriam de Nova Descoberta, também no Perninho Programa, beijo no coração. Comissário Zezinho, filho do delegado Zé Antônio, um abraço, meu irmão. Flávia, mãe do fisioterapeuta Onileide, Fernanda, a avó de Cristian, a família lá do Curado 4, sempre ligada com a gente, obrigado pelo carinho de vocês. Doutor Osés Francisco, do Hospital da Polícia Militar, beijo no coração, querido. O advogado Coronel Wilson Castro, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Meu bom dia para o doutor Neudes Bonafino, lá da Clínica Climed, no Pina, e a mãe dele, Dona Lourdes, beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. Ribeiro Taxista, que faz ponto lá em Casa Amarela, um abraço, meu irmão. Zé do Peixe, a esposa Cristina, um casal lá do Beco do S, no Pina, um abraço pra vocês. Heraldo Loiro Bike, na Avenida Canta Moça, no Pina, beijo no coração, querido. Dona Rosângela de Almeida Freitas, que trabalha no Hospital da Mulher, lá no Curado, também ligada com a gente, obrigado pelo carinho. Bibia de Santa Amaro, obrigado pelo carinho, querida. Parabenizando os aniversariantes do dia, olha que tem muita gente soprando velhinha hoje, viu? A atriz e jornalista, minha amiga Priscila Dias, beijo no coração, querida, parabéns. Juvenal Tavares, um abraço, meu irmão, parabéns. Carlos Renato, também de idade nova. A jornalista Silvia Leitão, um abraço, querida. Adelson Couto, também de aniversário. Alexandre Silva, Simone Mendes, beijo no coração, querida. André Luiz Silva, também de idade nova. O jornalista J. Batista, um abraço, meu irmão, parabéns. Nécia Nascimento, também de idade nova. George Oliveira. O jornalista Ed Vanderlei, um abraço, querido. A jornalista Luana Pavão, beijo no coração, querida, parabéns. Ana Cássia, também de idade nova. Parabenizando os aniversariantes associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Parabéns para o tenente Cristóvão do Rego Barros, um abraço, querido. Os subtenentes Edson Celerino dos Santos e Everaldo Estevão do Nascimento, beijo no coração de vocês, parabéns. O sargento Aires de Deus Cisne de Azevedo e o cabo Jonas Maciel da Cruz, também de idade nova. Um abraço especial para o pessoal que tá ligado com a gente pelo YouTube. Beijo no coração, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Um morto e 2 feridos a bala em Olinda. Mulher assassinada a tiros em Moreno.
irmão mata irmão após bebedeira. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar é audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. E olha só, novas informações sobre feminicídio no bairro do Curado, em Jaboatão, que demos ontem em primeira mão aqui no programa, viu? A mulher foi morta e teve o corpo esquartejado pelo ex-companheiro. A reportagem, Roberta Coutinho. Durante a audiência de custódia, Felipe Inácio Martins da Silva, de 19 anos, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele é acusado de matar e esquartejar a própria companheira, Maísa Emily Juliana da Silva, de 18 anos. O casal viveu juntos por 2 anos. O crime aconteceu no bairro do Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes. Foi a própria mãe do acusado quem acionou a polícia militar para entregar o filho. A mãe contou que o filho também pretendia matar o vizinho após descobrir uma suposta traição. Ele afirmou ainda que depois do crime iria tirar a própria vida. De acordo com o comandante do 25º Batalhão da PM, o tenente-coronel Ladstone, foi praticado com muita frieza e motivado por ciúmes. Ele prontamente confessou e se prontificou a levar o nosso efetivo onde ele tinha descartado os restos mortais da ex-companheira. O tempo todo muito frio. De forma bem fria, ele informou que tinha colocado num carro de mão o corpo esquartejado e adentrou na mata e demonstrou os 2 pontos onde ele tinha feito o descarte. Felipe Inácio confessou que cometeu todo o crime sozinho. Ele ainda dormiu ao lado do corpo da mulher. Nos dias seguintes, segundo os vizinhos, perceberam que ele teria lavado toda a casa. O delegado Júlio César disse que Felipe Inácio admitiu friamente todos os detalhes do crime e que a motivação teria sido uma briga do casal por ciúmes. Na discussão, Maísa teria dito a Felipe que não sentia mais nada por ele. Revoltado, Felipe decide esganar, esfaquear e esquartejar a vítima. O delegado Júlio César disse que o homem não esboçou nenhum arrependimento. Ele conta que ele suspeitava de uma traição, né, por parte da sua ex-companheira com um outro homem e por conta disso, né, motivado pelo ciúme, teria esganado, através de esganadura, uma asfixia mecânica, até que ela ficasse inconsciente. Assim que ela ficou inconsciente, ele pegou uma faca e efetuou diversas facadas na região do abdômen da vítima. Mostrou uma extrema frieza, né, não esboçou sinal algum de arrependimento. Segundo vizinhos, dias antes do crime, Maísa já tinha comentado que estava arrependida de ter reatado com Felipe. Um morador que conhecia o casal e preferiu não se identificar, contou que a mulher era dominada pelo companheiro e que não conseguiu vencer o medo para denunciá-lo à polícia. Muito possessivo. Já tentou uma vez aí espancar ela, não espancou porque eu não deixei. Ele queria ficar com ela e ela não queria. Ela se via com ele com medo. Ela não tinha coragem de denunciar, né? Não tinha não. Ela não tinha coragem de denunciar não, de maneira nenhuma. Roberta Coutinho para o Bandeira 2. Obrigado, Roberta. Quando a gente vê um caso desse, eu estava conversando aqui nos bastidores com os colegas, a gente começa a pensar e não acreditar mais na humanidade, né? Rapaz, que frieza desse camarada. Preste atenção no que o delegado trouxe. Em nenhum momento mostrou arrependimento. O cara com 19 anos de idade acaba a vida da mulher com 18 anos de idade, vai passar um bom tempo na cadeia. Se a lei do Brasil não fosse frouxa, ele passava mais tempo. Mas 7, 8 anos ele sai. Antes dos 30, com certeza. Bom comportamento, tem tudo aqueles benefícios, né? Agora a gente fica se perguntando até onde vai a maldade humana, até onde vai a humanidade. O que está faltando? O que está acontecendo? Ontem eu trouxe um caso de um filho que matou o pai a facadas, 16 facadas no pai. Hoje vou trazer um caso daqui a pouco. Um irmão matou outro irmão com golpes de facão por conta de cachaça.
conta de bebedeira. E um caso como esse, que desde ontem, que a gente bate em cima disso, mais uma violência contra a mulher. Ontem foram 2 feminicídios, 2 tentativas de feminicídios. Entrar esse caso hoje com detalhes que o delegado trouxe, a frieza do cara, matou a mulher, esquartejou o corpo, dormiu ao lado do corpo. Rapaz, o que está acontecendo com a humanidade, hein? É inaceitável uma coisa dessa. Agora a gente tá aqui batendo na mesma tecla. Dulce, tá sendo repetitivo. Tô sim, eu sei que eu tô, mas vou bater na tecla e vou ser repetitivo pra sempre, até um dia a gente vê algo concreto ser feito nas leis do Brasil para proteger essas mulheres, porque a gente não vê isso aqui, pelo menos eu não vejo. Vamos colocar a tornozeleira eletrônica, a mulher agora pode ligar e pedir proteção. Tá adiantando alguma coisa? O cara com tornozeleira eletrônica protege a mulher. O camarada dentro do presídio, a mulher tá segura lá de fora, com o telefone a hora que ele quiser, para telefonar para quem ele quiser. Só são perguntas, tá? Irmão mata irmão após bebedeira. Erisvaldo Barbosa de Viveiros, 36 anos de idade. Ele foi assassinado com golpes de facão na Travessa Pedro Ribeiro, no distrito de Rancharia, no município de Granito, sertão pernambucano. De acordo com a polícia, durante uma bebedeira, a vítima se desentendeu com o próprio irmão. Em seguida, Erisvaldo teria se armado com o facão e atingido a cabeça do irmão, que conseguiu tomar a arma dele e matar o próprio irmão com vários golpes. Em seguida, o suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais no Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Erisvaldo Barbosa de Viveiros, 36 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Marlon José da Rocha, com 32 anos de idade, foi vítima de disparos de arma de fogo na Rua do Machado, no bairro do Arruda, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava no local quando foi surpreendida pelos disparos efetuados por um homem desconhecido. Marlon ainda foi levado à Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Roberto Ferreira. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo de Marlon José da Rocha, 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Agora vamos direto com a nossa equipe de reportagem que acompanha a violência em Pernambuco. Cíntia Ferreira, bom dia. Bom dia, Adúcio, bom dia aos ouvintes do Bandeira 2. Adúcio, a vítima foi identificada como Egildo do Nascimento Santos, de 43 anos de idade. Ele morreu no finalzinho da tarde, de ontem, na cidade de Vicência, com um golpe de faca no pescoço. Após o crime, a polícia recebeu informação de que o suspeito, ele estaria fugindo em direção à cidade de Buenos Aires e que estaria em um carro cinza. Então os policiais, já com essas informações, foram até uma estrada vicinal, a estrada de Chão das Mulatas, e acabaram localizando o veículo com as características que foram passadas por testemunhas. Eles fizeram a interceptação do veículo, o suspeito estava dentro e acabou confessando. Ele disse, inclusive, que a vítima, teria tido um caso com a esposa dele, a companheira dele. Ela acabou confessando essa traição. Mas, segundo o suspeito, essa é a versão dele, ele estava em casa, por volta das 5:30 da tarde, lá na cidade de Vicência, quando a vítima teria chegado com o barrote, partido para cima dele, passando a agredi-lo. Foi aí que, na tentativa de se defender, lembrando que essa é a versão do suspeito, ele teria pego uma faca, um facão que estava em cima da mesa, e desferiu um golpe na região do pescoço da vítima, que acabou morrendo. Ele foi levado pelos policiais para a delegacia de Nazaré da Mata, onde foi autuado em flagrante. O nome dele é o Rivaldo Melo de Albuquerque, de 54 anos, e a vítima, Egildo do Nascimento Santos, de 43 anos, que acabou morrendo com golpes de faca. Inclusive, o facão foi apreendido e foi apresentado aos policiais civis. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia.
Suzane Aline Nelo Vieira, jovem com 23 anos de idade. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo no residencial Viveira 2, na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a jovem estava em casa quando dois homens que chegaram em uma moto invadiram a residência e atiraram contra a vítima, que morreu na hora. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, comandados pelo delegado Marceone Jacinto, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Suzane Aline Neto Vieira, uma jovem com 23 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira, com destaques da capital do Agreste. Givanildo, bom dia. Um abraço para você, Adúcio, um abraço aos amigos do Bandeira 2. Olha, Adúcio, um jovem de 27 anos foi assassinado ontem nas proximidades do açougue público aqui de Caruaru, no Parque 18 de Maio. A vítima foi identificada como Cleiton William de Lima Silva, morador, ele da Vila Kennedy, ou da Vila Padre Inácio, que fica vizinho ali, mas segundo informações, de acordo com as primeiras informações, ele vivia pela rua. Ele estava acompanhado de um amigo quando os dois teriam se desentendido. Durante a discussão, o suspeito sacou uma faca e desferiu um único golpe da região do pescoço na vítima. Bombeiros civis que estavam nas proximidades prestaram os primeiros socorros e acionaram equipes da Polícia Militar e também do SAMU. Ao chegar ao local, os socorristas constataram o óbito. Um tio da vítima esteve no local, mas abalado não conseguiu conceder entrevista para as equipes da imprensa que estavam no local. Ele informou apenas que o jovem era pai de 3 filhos e que havia se afastado da família, passando a viver em situação de vulnerabilidade e fazendo o uso de drogas na área do parque. Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML, aqui de Caruaru. Portanto, tá aí, na grande feira de Caruaru, acontecendo esse crime de morte, infelizmente. Agora já são 34 crimes de mortes durante o ano e o segundo no mês de abril. E olha, teve um jovem, viu, Adúcio, lá do sítio Samambaia, na zona rural de Cachoeirinha, do Agreste, Pernambuco, que foi assassinado. A vítima, o artesão José Cleito da Silva Marques, de 22 anos, trabalhava na confecção de arreios e estava em casa com a esposa quando criminosos chegaram ao local. E de acordo com informações, os suspeitos arrombaram a porta da residência e efetuaram diversos disparos contra o jovem. José Cleito ainda chegou a ser socorrido, mas deu entrada sem vida no hospital da cidade. Segundo o irmão da vítima, ele era trabalhador bastante querido na comunidade e havia se mudado recentemente para o sítio Samambaia, onde passou a morar com a companheira. O corpo dele foi liberado ontem aqui do Instituto de Medicina Legal. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Você está ouvindo Adúcio Lucena no Bandeira 2. Mulher assassinada a tiros em Moreno. Isabel Vasconcelos da Silva, com 44 anos de idade. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo na Rua das Papoulas, no Alto Santo Antônio, no município de Moreno, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a mulher estava no local quando foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo efetuados por homens desconhecidos e morreu na hora. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado José Luzia, e os agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Isabel Vasconcelos da Silva, 44 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção!
e 2 feridos a bala em Olinda. Leandro Saldanha Pereira da Silva, 27 anos de idade, e 2 jovens, um com 20 e outro com 21 anos de idade. Eles foram vítimas de disparos de arma de fogo na Avenida Governador Agamenon Magalhães, no complexo de Salgadinho, em Olinda. De acordo com a polícia, as vítimas estavam no local se preparando para ir a cavalo até a festa da Pitomba em Jaboatão, quando 2 homens desconhecidos se aproximaram a moto e meteram bala contra os jovens. Os 3 foram levados para a emergência do Hospital da Restauração, mas Leandro não resistiu à gravidade dos ferimentos. O estado de saúde dos outros 2 jovens não foi divulgado pela polícia. Motivação e a autoria do crime são desconhecidas dos policiais. Agentes da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Antônio de Campos, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo de Leandro Saldanha Pereira da Silva, 27 anos de idade, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, FM 90.3.